Você poderia nos contar mais algumas histórias onde mostra que a bruxaria tem algum poder? Outro exemplo é que há uma lei dentro do livro, pois os bruxos têm a sua própria Bíblia, chamada de o Livro das Sombras. E basicamente uma das regras é: o amor que sai de ti livremente retornará. Se você fizer algo bom a alguém, é suposto receberes de volta 3 vezes melhor. Voltando aos meus mais precoces dias, quando era bruxo, era ainda só um bruxo bebê, eu tive essa outra amiga, que não era ainda minha mulher, que só se conheciam, mas era uma outra que trabalhava como uma sacerdotisa substituta. Eu comprei-lhe um conjunto que se designa bugos, o que é a palavra dos bruxos para joias, um colar especial e uma coroa que são bem sagrados. E como se fosse uma versão de bijuteria das joias que está na Torre de Londres, porque toda pessoa de cabeça de cerimônia é, na verdade, uma bruxa rainha. E essa menina tinha uma, tinha uma amiga que não era bem uma boa amiga e que lhe roubou estas joias enquanto ela olhava e penhorou-as. Não era algo desperdicioso, mas ficou a ideia de que essa menina roubou algo da deusa. Por causa dessa lei que retorna 3 vezes, em menos de 24 horas, essa jovem, que só tinha uns 19 ou 20 anos, escorregou das escadas e quebrou a coluna e ficou paralisada da cintura para baixo. Pelo que eu sei, ainda não anda. Isso não é obviamente uma coisa boa. Nós fizemos também inúmeros feitiços para curas, como uma vez em que uma senhora da nossa aliança, cujo marido tinha um problema de disfunção erétil, fizemos um feitiço de amor e curamos aquilo. Então, algo de verdade acontecendo nisso, mas é de influência demoníaca. Não pode ter vindo, você sabe. Quais são os feitiços secundários que essas pessoas, porque algumas coisas boas acontecem, qual seria o lado negativo? O diabo nunca te dá nada sem tirar algo maior de ti. Esse é o perigo. O lado negativo disso é que todas estas pessoas tiveram mais fé nos deuses do Wicca e menos fé no Deus verdadeiro da, da Bíblia. Esse é o principal lado negativo. Ficaram cada vez mais ludibriadas. E olha o que aconteceu, já que perguntou, esse cara que teve o problema, cerca de 1 ano e meio depois, ele estava andando por aí, traindo, sem que a mulher soubesse. Ela era a mulher mesmo, adorável, mas no fim ele acabou por se divorciar dela, casando-se depois com uma menina de 17 anos, 10 anos mais nova que a sua mulher, como um homem na crise de meia-idade. Ele não tinha nem 29 anos. Então isso é ilustração interessante de como isso pode reagir contra você. E ela acabou como uma crise de priapismo. Obrigado. Você pode contar outra história de como o poder de Jesus é maior do que esses outros tipos de poder? Depois, mais à frente, depois desse tempo, eu me envolvi com o satanismo. E eu conheci um homem que pertencia aos mais altos escalões do satanismo. É na parte central norte que lecionava para mim. E uma coisa interessante aconteceu, onde um cara veio e pagou esse homem, penso que $500, para matar a ex-mulher, através de uma maldição. E ele pôs um feitiço sobre a mulher porque queria ter a guarda dos filhos. Não era um cara muito legal? Então ele pagou-nos e eu fui incluído para ajudar o mágico na maldição. E começamos a lançar feitiços, mas nada funcionou.
De fato, enviamos poderosos Windana, que no voodoo chama-se de Agran e Vultru Amon, uma das mais poderosas maldições que pode lançar contra alguém. Mas nada. A única coisa que acontecia inúmeras vezes eram os demônios que eram lançados contra essa mulher voltarem e nos fustigarem. E éramos atingidos com várias coisas, como ataques de asma, ataques de apopléticos e etc. Depois vinha saber que esse cara que fez o pedido, ele era filho de um pastor e sua esposa era cristã. Obviamente, ele não tinha muito de cristão, mas a mulher dele ainda andava com o Senhor. E ela estava protegida pelo sangue. Então, tudo aquilo que lhe lançávamos voltava para trás. Não importava o que fizéssemos, não funcionava. Claro, desde que fomos salvos, temos muitas pessoas zangadas conosco. Tivemos os mormons zangados conosco, os maçons, os bruxos, os satanistas. Temos que caberia uma agenda telefônica, tantos que cabem. E 99% dessas coisas nunca nos atingiram, porque estávamos protegidos. O curioso é que a palavra hebraica para sangue, ser, dan. Eu digo às pessoas, protegidos pelo dom, a barreira de força que fica à nossa volta, que protege-nos pelo poder do Deus vivo. O que você diz sobre a luz? Porque pensam que se existe um demônio ou algo mal, se envia para a luz, isso resolve todos os problemas. Nós falamos nisso como médiuns espiritualistas, porque eu e minha mulher fomos consagrados ministros, médiuns espiritualistas. E quando aparecia um espírito, perguntávamos, você permanece na luz? Ou se fosse mal, como referistes, nós o enviamos para a luz. As pessoas se esquecem que o termo luz é neutro. E o próprio nome de Lúcifer significa portador da luz. E é chamado de anjo de luz na Epístola aos Coríntios. Então a luz, por um lado, pode referir-se a uma falsa luz. E esse é o problema. Quando eu estava entre a minha iniciação luciferiana, veio uma luz como que se abrasadora e ofuscante, indo até o meu cérebro, como se alguém pusesse uma luz fundida ou uma lava fundida na minha mente. E cegou-me e fez com que os meus olhos fechados eram tão brilhantes que era como se a luz incandescesse de 1000 sóis. E foi a minha iluminação. Foi o meu, abre aspas, esclarecimentos com a luz de Lúcifer. Eu tinha toda a luz que poderia querer. Pensava que meu cérebro ficava sido bronzeado quando acabou. Mas não sabia nada. Estava numa escuridão espiritual. Então, às vezes, a ilusão de luz é, na verdade, o pior tipo de trevas. É muito mais eficaz desafiar um espírito maligno no nome de Yeshua, Jesus Cristo, e se ordenar que obedeça à pergunta de que se ele serve ao Deus vivo, ao Rei do Universo, é claro que ele tem que dizer, não sirvo, então mande-os fora. Existe amor na bruxaria? Perdão? Amor. Sim, bem, sim. Apesar de existir uma fábula que diz que os bruxos não conseguem amar e chorar, isso não é verdadeiro. Bruxos são só pessoas normais. São tão normais como metodistas, batistas, Hare Krishnas, budistas. Então eles podem amar. Poderem não ter o amor ágape, sem egoísmo, que os cristãos têm, mas conseguem amar. Por exemplo, eu amo a minha mulher profundamente e eu amo 1 milhão de vezes mais agora, mas conheci muitas pessoas apaixonadas lá. Mas deixe-me dizer, o Wicca
é bem pesado nos casamentos. Celebramos muito casamentos celta, que é a forma de casamento Wicca, e tínhamos muitas pessoas que já eram casadas antes de se unirem sobre a nossa aliança, e nenhum dos casamentos sobreviveu, exceto o nosso. Todos os outros casamentos acabaram em divórcio, o que vai para lá da média normal. Você comenta em um dos teus livros que pessoas vão para o Wicca porque se fartaram das religiões organizadas? Tem o Wicca os mesmos problemas das religiões organizadas? Sim, claro que tem. Porque sempre onde existem pessoas, existem problemas. Como a velha piada onde o crente tenta encontrar a igreja perfeita, mas que quando encontra, deixa de ser perfeita, por ele estar lá. Não existe nada que seja perfeito, mas a diferença é que o Wicca só está entre nós e organizado há cerca de um século. Então, não teve tanto tempo ou tanto poder para fazer bobagem, mas sim, havia fofoca, havia contendas, havia homem traindo as mulheres, e teve um tipo de que tentou mesmo dar um tiro no outro, na nossa aliança, porque descobriu que ele estava saindo com a sua mulher. Eles têm os mesmos problemas, só que numa escala menor, porque o grupo por lei não pode ter mais de pelo menos 13 membros. Então não se pode ter uma aliança ou igreja com mais de 500 membros. Mas numa escala menor, eles ainda têm dissensões, fofocas, traições, os mesmos problemas. Por isso que muitos bruxos agora têm escolhido ser o que se designa de solitários. Ou seja, praticam para si mesmos. Daí é fácil, porque é uma igreja de um. Pode ir fazer o que quer. Isso não resolve o problema, porque a pessoa ainda está perdida e a caminho do inferno. Qual é a história do Wicca? Porque imaginamos que muitos que é uma religião antiga, é assim que é construída. Eles chamam-na de Eleviscio Religione, velha religião. Mas, na verdade, até bruxos, que são sérios nos seus estudos, vão admitir que nunca houve um culto Wicca como agora é descrito, antes dos princípios do século XX. De fato, muitos deles diriam agora que vem provavelmente de Geraldo Gardner, que era um servidor público aposentado, que basicamente tornou a bruxaria popular nos anos 50. Na Grã-Bretanha, até 1951, era um crime dizer que se era um bruxo, porque era tido como uma arte suja. Então mudaram e fizeram a Fraudulent Mediums Action. Então, pela primeira vez na história da Grã-Bretanha, era legal dizer que se era um bruxo. Então, só 2 anos depois disso, Geraldo Gardner apareceu escrevendo o livro High Magic Age, que era um relato fictício de uma aliança de bruxos numa floresta virgem inglesa. E esse foi o princípio da bruxaria atual. E como muitos bruxos poderão dizer, não se encontra nenhum vestígio antes disso. Mas sim, haviam bruxos antes do século XIX, mas não era o tipo de bruxos que esta gente quer ser. Eles basicamente lançavam feitiços e maldições nas pessoas e faziam todo tipo de esquisitice. Ou eram herbolário, e não nada de errado em ser herbolário, mas eram mulheres esquisitas vivendo nas florestas e recolhiam ervas e tudo mais. Então, mesmo que a bruxaria em si seja antiga, podem ser baseados em conceitos antigos, mas sem qualquer linhagem direta. Como a Igreja Católica, que clama que a linhagem do papado tem origem em Pedro, não existe tal coisa para o Wicca, pois o Wicca é basicamente uma religião inventada. Foi criada inteiramente entre os anos 30 e 40. Tem alguma conexão com os druidas? Bem, sim,
Mas mesmo isso é muito tênue para se dizer. Muito poucas pessoas realmente sabem o que os druidas realmente fizeram, porque era uma religião onde não tinha uma linguagem escrita ainda. E uma coisa espantosa sobre os druidas é que eles tinham que memorizar tudo. Nada foi deixado escrito. E por causa disso, não temos nenhuma prova fidedigna, senão uma ideia sobre o que eles acreditavam. Os druidas não acreditavam em muitas coisas que hoje bruxos acreditam, como a reencarnação. Acreditavam na imortalidade da alma, mas não na reencarnação. E muitas bruxas acreditam na reencarnação, elas acreditam numa trindade e não acreditavam num Deus feminino. Muitos se admiram com isso, mas muitas bruxas podem dizer que vieram do druísmo e blá 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 blá, mas na verdade somente há 20 ou 30 anos é que criaram novas coisas. Nos cemitérios, nas colinas, não existe provas de qualquer figura material de deusa, senão no sentido mais rudimentar. Obrigado. Muitas pessoas pensam que o Wicca e o ocultismo moderno são bons para abraçar o seu próprio lado negro. Você acha que é boa ou má ideia? Bem, eu não penso que seja uma boa ideia. A Bíblia diz que nós todos temos um lado negro, todos temos uma natureza pecadora. Então, o melhor é não deixar isso sobressair. É melhor pedir ao Senhor para entrar em nós e transformar isso no poder do seu amor. Eu te digo, o problema com tudo isso, tudo começou com Carl Jung. Jung foi um psicólogo proeminente, talvez o mais proeminente do século XX, depois de Freud. Ele teve essa ideia sobre o consciente coletivo e que todos nós temos uma espécie de sombra dentro de nós, como uma parte suja, repugnante, má de nós mesmos, que não queremos admitir. Jung ensinou que para nos transformarmos unos, ou seja, para sermos uma pessoa completa, precisamos ter que abraçar esse lado mau. E não é uma boa ideia. Se pensarmos o que aconteceu com Darth Vader na Guerra das Estrelas, Darth Vader nas estrelas, não queria abraçar algo que é maléfico. Todos temos partes de nós mesmos que não são boas e que não queremos admitir. Então, bom é dá-los ao Altíssimo, dizendo, transforma isso pelo poder do amor do Espírito Santo. E não querendo abraçar a minha parte abusadora, de menores, de interior, ou da minha parte de assassino em massa interior. Não queres fazer isso. Queres se arrepender. Vais preferir estar bem com o Altíssimo. Ótimo, obrigado. Por sua própria experiência, pessoas que receberam feitiços malévolos de alguém, o que você acha que elas deviam fazer? Primeiramente, se não forem cristãs, deveriam nascer de novo. Mas além disso, assumindo que elas são cristãs, e recebemos cartas sobre isso todos os dias, porque todos sabem que sou um ex-bruxo, essencialmente dizemos para essas pessoas, primeiramente, que sejam certas que estão andando próximas de Deus e que não andem em pecado, porque normalmente se um crente fiel está sobre o sangue de Jesus Cristo, nada te tocará, a não ser que tenhas uma rara situação como a de Jó, onde Deus diz a Satanás, ok, vá em frente, faça alguma coisa para a glória minha. Mas isso é incomum. Primeiro, digo para certificar se a própria casa está em ordem. Em segundo, se essas coisas ainda estiverem te atingindo, então tens que fazer uma intensiva intercessão espiritual. Tens que estar certo de que toda a armadura de Deus, conforme Efésios
6:12 está sobre você. Tens que estar certo que o teu terreno está protegido pela oração e a tua casa também. Consagra a ti mesmo, a tua família, teus filhos ao serviço de Deus. E normalmente isso já ajuda a pagar tudo aquilo. Isso essencialmente. Apesar de em casos poder persistir para além disso. Mas são detalhes que podemos ver no nosso livro, O Sangue nos Umbrais. Excelente. Obrigado.